Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro marcado. Eu, você e um convidado muito especial para batermos um papo sobre um tema ligado à história, economia, filosofia, política, meio ambiente. Sempre um assunto de seu interesse e um assunto que você sugere. Você pode entrar no nosso canal, dar sua opinião, dar sua sugestão de tema, que nós traremos aqui um especialista. Você com certeza já leu, já estudou sobre o marxismo, pensamento do filósofo alemão Karl Marx. E também você, nos últimos anos, com certeza já se deparou com alguém, principalmente quando corre uma discussão política, alguém dizer assim: você é um comunista ou você é um marxista, dependendo de suas posições ideológicas ou políticas, apontar o dedo para você e dizer: você é um comunista, é um marxista. Mas, às vezes, não sabemos sequer o que significa o marxismo. Mas não é difícil, não é nada do outro mundo você compreender um pouco o que é o pensamento marxista. O que acha? Conhecer um pouco, de forma didática, sobre a ideologia marxista. Não saia daí. Um minutinho só. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre o marxismo. Entrevista com o professor João Bosco Brito do Nascimento. O professor Bosco Brito é doutor em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, mestre em filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, é líder do grupo de pesquisa Epistemologia e Ciências Humanas da UERN, CNPq, membro do Núcleo de Estudos, Ensino e Investigações em Filosofia, o NEFIL UERN CNPq, coordena o projeto de Estudos e Praxis Marxista, PEN, da PROEX UERN, tem experiência nas áreas de filosofia e educação, com ênfase em filosofia social e política, marxismo e educação, filosofia da história e crítica da economia política. Atua principalmente nos seguintes temas: contratualismo e liberalismo, Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels, Jovem Marx, marxismo, emancipação humana, filosofia da educação, violência, sociedade, educação e pós-modernidade. Atualmente, desenvolve pesquisas sobre o livro primeiro de O Capital de Marx e sobre a possibilidade da emancipação humana na sociedade pós-moderna. É com muita satisfação que o História Atual recebe o professor Bosco Brito, que é lotado no Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UERN. Bosco, obrigado por ter concordado comigo em bater esse papo. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Lemuel. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação encontrá-lo. É uma pessoa de um bom astral, pessoa gentil, e sempre nos alegra muito estar conversando contigo e agora com os teus partícipes, né? Os que participam do teu canal, que têm interesse por esses temas que você elencou, né? E estamos aqui para esse papo, como você disse, introdutório, didático, né? Um papo que venha a trazer algum esclarecimento sobre o que vem a ser o marxismo. Estamos, então, à sua disposição, meu querido. À disposição de vocês todos, naturalmente. O meu bom dia. Meu bom dia, meu muito obrigado.
Obrigado, Bosco. E vamos começar pela seguinte pergunta: quais são as principais ideologias que exerceram influência sobre Marx? Bom, meu querido Lemuel e meus queridos participantes, meus queridos e queridas ouvintes, né? Assim, a partir do roteiro, meu querido Lemuel, eu tentei rapidamente fazer algumas observações prévias que me pareceram o mais objetivas possível, no sentido de tomar esse tema, que de fato é um tema que tem uma certa complexidade, e assim, para tratá-lo de forma tão breve, a gente precisa, a meu ver, ser mais preciso, né? Quando se fala sobre esta temática. Então, como ideologia, Lemuel, eu diria que é o hegelianismo. O hegelianismo é a ideologia que mais influencia ou influenciou o marxismo. E na forma de uma crítica do Marx ao hegelianismo, né? Especialmente ao chamado neo-hegelianismo. Né? Primeiro, há que se saber, Lemuel, que há uma característica peculiar no termo ideologia ou no conceito de ideologia marxiana. Que característica peculiar é esta? Há um autor francês, de Tracy, que no século XVIII cunha o termo ideologia como conjunto de ideias, como ideação. Ora, alguns leitores do Marx vão pensar que ideologia em Marx é a mesma coisa. Em absoluto, não é. Por quê? Porque o Marx escreve, juntamente com Friedrich Engels, um texto em 1845, 1846. Esse texto ele não é publicado, Lemuel, porque ele não encontra editor, mas o objetivo só veio a ser publicado em 1932. Mas o objetivo dos autores, né, Marx e Engels, autores desse texto, embora o autor principal das ideias seja mesmo o Marx, né? Inclusive o primeiro capítulo do livro, que depois, em 1982, é publicado com o título Ideologia Alemã, a Ideologia Alemã, o primeiro capítulo do livro é sobre um desses jovens hegelianos ou neo-hegelianos, chamado Ludwig von Feuerbach. Então, o Feuerbach, ele está ali naquele momento, aparece naquele momento do livro do livro Marx, do Marx e do Engels, de formas a ser questionado e posto como um elemento que vai sugerir a Marx as bases da sua construção científica, da sua teoria da história. Então, a teoria da história do Marx está ali nesse primeiro, ou seja, as bases, as premissas, o ponto de partida, o fundamento da teoria da história do Marx está precisamente ali em 1945-46, nesse texto publicado, como eu já disse, em 1932, com o título A Ideologia Alemã. Muito bem. Nesse texto, nesse primeiro capítulo, há a exposição do conceito de ideologia em Marx. Então, para Marx, ideologia é uma ilusão, uma falsa consciência, uma inversão da realidade. É isso que é ideologia para Marx. Né? E eu não vou aqui agora, necessariamente, não acho que não há necessidade de eu expor pormenorizadamente o conceito, só se houver algum questionamento, se você achar conveniente. Contudo, então, o hegelianismo para Marx é a filosofia que graçava na Alemanha à época da primeira metade do século XIX. E o Marx queria, com esse livro, ou com este livro, acabar com o hegelianismo.
acabar com o hegelianismo. Né? E o hegelianismo seria uma ideologia, que ele precisava acabar com ela. Uma ideologia que confundia, portanto, os interesses das massas populares. O Marx é um autor que escreve para a classe trabalhadora, para um determinado público. Esse público para o qual o Marx escreve é exatamente a classe trabalhadora. O Marx não é um autor acadêmico, não é um autor que tem projetos e programas de pesquisas acadêmicos, universitários, é absoluto. Ele nem professor universitário chegou a ser, né? O Marx, então, faz uma teoria, escreve uma teoria para uma prática revolucionária e uma prática em favor da classe trabalhadora. Àquele momento, a classe operária, àquele momento, a classe proletária. Pois muito bem, uma ideologia, então, respondendo precisamente e novamente a sua pergunta, que influencia, a meu ver, diretamente o programa de pesquisa, a teoria marxiana, o marxismo, é exatamente o hegelianismo, na forma de uma crítica que Marx faz ao hegelianismo, em especial aos chamados jovens hegelianos, neo-hegelianos, ou aquilo que é chamado de hegeliano de esquerda. Quem são esses? Esses são pessoas, geralmente jovens professores universitários, que aprenderam nas lições de Hegel, mas que são, de certa forma, dissidentes de Hegel. Eles acreditam, em suma, que todo o sistema filosófico de Hegel está impregnado pelo misticismo religioso e, portanto, é um sistema que precisa ser reajustado, reformulado, atualizado. Então, eles formam grupos de pesquisas, são doutores, né? Geralmente teólogos, repito, professores jovens universitários, e são como que críticos do Hegel, e formam o hegelianismo de esquerda. Então, esta é a ideologia que, a meu ver, mais contempla, na forma de uma crítica que Marx faz a esses autores, uma influência direta na construção da teoria marxiana. Agora, como ciência, né? Não como ideologia, mas como ciência, o que me passa como mais importante influência na construção da teoria de Marx é a economia política clássica, que é uma nova ciência que nasce àquela época, né? Nasce desde o século XVIII, mas que tem uma grande importância na primeira metade do século XIX, e em especial autores clássicos dessa ciência, que é Adam Smith, David Ricardo e Jeremy Bentham. Seria isso, meu querido. Estamos conversando com o professor Bosco Brito, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Ciências Sociais da UERN. Antes da próxima pergunta, eu quero pedir a você que nos acompanha, que está nesse momento nos assistindo, mas que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, acione o sino e receba semanalmente a nossa programação. Socialize nos grupos, no grupo de trabalho, no grupo dos amigos, no grupo da família. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. É importante para que mais pessoas possam ter informações e assistir nossos programas que vão ao ar nas quartas-feiras, às 18 horas. E a sua participação ela é importante. Você pode sugerir temas, você pode comentar e fazer com que o nosso canal cresça e se fortaleça. Bosco, nós trabalhamos no primeiro momento sobre as ideologias ou o pensamento que influenciou Marx. E qual é a principal ideia do marxismo? A principal ideia do marxismo, e que depois eu vou apresentar rapidamente o que seria a senha dessa teoria. A principal ideia do marxismo é uma filosofia da praxis, o que significa
ser uma filosofia da praxis. Significa ser uma filosofia prática. E essa praxis, ela aparece em Marx, primeiramente, como revolução. Então, a teoria do Marx é uma teoria subversiva, revolucionária, que pretende desconstruir, desmontar a sociedade civil burguesa. Né? Esta é a principal ideia da teoria marxiana. E a senha dessa teoria está dada já em 1845 em 11 apontamentos que são publicados como teses sobre Feuerbach ou teses para Feuerbach. Nesses 11 apontamentos, dessas 11 teses, a 11ª tese é, para mim, a senha dessa teoria, da teoria do Marx. Qual é essa senha? Diz o Marx: os filósofos, até o momento, interpretaram o mundo de diferentes maneiras, quando, na verdade, o que importa é transformá-lo. Então, assim, a teoria do Marx é uma teoria da praxis, da prática, né? Uma teoria revolucionária, uma teoria da praxis revolucionária social radical, que objetiva a emancipação humana, né? Universal. A emancipação humana universal é o objetivo da teoria da praxis. Mas como é que se chega, segundo Marx, a essa emancipação humana universal, a essa liberdade universal? Ele pensa que chega-se a isso a partir da emancipação dos produtores diretos, isto é, dos trabalhadores. Então, em emancipando-se os trabalhadores, através da autoemancipação dos trabalhadores pela praxis revolucionária, chegar-se-á, segundo pensa Marx, a emancipação humana universal, que é o objetivo final da teoria do Marx. A emancipação dos trabalhadores. Portanto, uma filosofia da praxis é a ideia central da teoria marxiana, meu querido Lemuel. Como o marxismo explica a desigualdade social? Bom, aqui nós estamos entrando em elementos de formulação mais elaboradas, formulações mais elaboradas cientificamente. Aparecerá mais um pouco aqui nessa resposta, elementos do categorial central da teoria marxiana. Então, eu digo que é através do movimento da propriedade privada que transita, Lemuel e queridos ouvintes participantes, transita na antiguidade de uma propriedade comunal estatal para a propriedade de raiz, ou seja, a terra como propriedade de raiz na Idade Média. Então, se transita de uma propriedade comunal estatal, como há, por exemplo, na Grécia clássica, para a Idade Média, onde se tem a propriedade da terra, a propriedade imobiliária, a propriedade de raiz, como a fonte da riqueza. Pensada como a fonte da riqueza. Então, esse movimento histórico da propriedade privada leva ou transita dessa propriedade imobiliária, que é a propriedade da terra, né? E chega, então, à propriedade privada na modernidade. Né? Da modernidade, ela encaminha-se até os dias atuais, até os dias de hoje, na forma de propriedade privada burguesa, móvel, propriedade mobiliária e propriedade que se caracteriza principalmente como propriedade privada dos meios de produção materiais. Há os proprietários privados dos meios de produção materiais. Quem são? São os burgueses, os capitalistas. Eles são os detentores da propriedade privada dos meios de produção.
Os trabalhadores, os produtores diretos, os trabalhadores, eles estão, então, assujeitados ou sujeitados, submetidos ao regime do salariato. Para que eles possam viver, para que eles possam subsistir, eles precisam, então, encontrar emprego no mercado de trabalho, vender a sua força de trabalho. Isso os impele, os insere na esfera da propriedade privada. Ora, a propriedade privada burguesa, ou propriedade móvel, ela tendo como base a propriedade dos meios de produção, ela vai ao mercado e negocia com os trabalhadores a venda da sua força de trabalho. Ao comprar a força de trabalho dos trabalhadores, os trabalhadores vão produzir não com o interesse do atendimento das suas necessidades reais, mas com os interesses das necessidades dos capitalistas, que produzem não para o benefício da sociedade em comum, da sociedade em geral, mas produzem para os interesses deles capitalistas e fazem isso produzindo mercadorias para troca, para o mercado. Então, a produção é uma produção para o mercado. Ora, ao produzir para o mercado, eles tendem, é uma lógica da estrutura geral do capital, a acumulação da riqueza, por conta da concorrência que há entre os próprios capitalistas. Os capitalistas entram em uma concorrência acirrada para permanecerem capitalistas. A principal, vamos dizer, o principal procedimento ou encaminhamento que os capitalistas precisam fazer para se manterem no topo da concorrência entre eles é abaixar, achacar o salário dos trabalhadores. Por quê? Em fazendo isso, eles vão conseguir um lucro maior. É o que se chama de construção de mais-valia relativa. A construção da mais-valia relativa se dá quando, através do emprego de novas tecnologias, os salários se tornam mais baixos. Por quê? Porque há uma menor necessidade de empregabilidade, porque as tecnologias, as máquinas, a maquinaria farão o trabalho dos trabalhadores. Isso constrói o que Marx chama uma crescente superpopulação, ou mais precisamente, o chamado exército industrial de reserva. Em se tendo um exército industrial de reserva, se pode abaixar cada vez mais os salários e, abaixando os salários, cresce a mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta está dada quando o salário está baixo e o lucro, portanto, do capitalista se torna maior através da exploração do trabalho assalariado. Né? Então, é assim, essa lógica estrutural da produção capitalista que marca, né, efetivamente e uma forma de uma violência social que se perpetua nas desigualdades sociais. É o sinete, né? A forma da desigualdade social está aí na construção da mais-valia ou do mais-valor, né? Nessa relação que há entre os produtores diretos, os trabalhadores, e o capitalista, o empregador. Caiu aqui. Não, tá tudo bem. Ok, querido. Então, seria isso, Lemuel, sobre a desigualdade social, né? Bom, vamos para outro tema que muito polêmico, mas que é interessante, é importante a gente debater. O que você tem a dizer, Bosco, sobre Marx ou marxismo e a religião? Olha, Lemuel, sobre o marxismo e a religião, eu diria que há historicamente vários problemas. Historicamente há vários problemas.
principalmente quando a gente pensa no chamado socialismo real. Socialismo que existiu, por exemplo, na União Soviética, que existiu, hoje já é um tanto quanto diferença, mas que existiu muitas perseguições a religiões, principalmente em Cuba, e em diversos países, como na China, né? Então, muito embora nenhum desses países aqui citados, né, nem o grupo de países chamados de União Soviética, nem a Cuba, e nem ainda hoje a China, pode ser chamado de socialismo. Né? Os estudiosos costumam chamá-lo socialismo real, ou socialismo vulgar, mas isso não tem diretamente a ver com Marx, muito embora as teorias que embasem essas formas, esses regimes de governo, se digam marxistas ou se digam comunistas. Né? Mas ao tomarmos, e aqui é uma opinião muito minha, muito pessoal, dadas as minhas leituras, né, já de vários anos na teoria marxiana, ao tomarmos o próprio Marx, Marx não tem nenhum problema contra a religião e religião de ninguém. Né? O que o Marx pretende, o que o Marx quer, é que os indivíduos tomem consciência da condição de explorados que eles são e venham a lutar para superar essa condição, para sair dela através de um processo evolucionário. A Marx não interessa se A ou B professa essa ou aquela religião. A Marx não interessa discussão nenhuma sobre ateísmo, por exemplo, ou sobre deísmo, ou sobre religião, não há. Né? Ao contrário, né? Ele acredita que esse problema está resolvido e está resolvido pela esquerda hegeliana, né? Quando esses pensadores da esquerda hegeliana, em especial Feuerbach, resolve, segundo ele, a teologia na antropologia, ou seja, é Deus, é o homem quem cria Deus, não é Deus quem cria o homem. Então, assim, a religião aparece ali para Marx, e isso seria algo, uma positividade da crítica da esquerda hegeliana. A religião ali aparece para Marx como uma forma de alienação. O homem aliena aquilo que ele tem de melhor e entrega a um outro ser. No caso aqui, a Deus, um ser superior, que passa a ser mais importante do que o próprio homem. Né? Isso é uma forma de alienação. É por isso que o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, no texto de 1844, intitulado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução. Né? Então, lá ele tem uma frase emblemática, que é muito repetida pelos leitores de Marx e também pelos curiosos, onde Marx afirma: a religião é o ópio do povo, que na forma em que a religião é uma forma de consolo, abrigo ou justificação para os desconfortos decorrentes dos antagonismos da vida material. Mas ele diz, ó, o problema, o limite da esquerda hegeliana está em que ela subsome seu discurso na crítica da religião. Isso já está resolvido. O que nós devemos fazer agora é passar a criticar outras esferas da sociedade. Fazer a crítica do Estado, a crítica do direito, a crítica da política, etc. E esse problema, quanto à religião, isso fica a cargo de cada um, fica a foro íntimo, a critério de interesse privado de cada indivíduo. Não há por que nós estarmos, e eu acredito sim, não há por que o marxismo está a se imiscuir nos interesses de experiências transcendentes, religiosas, de qualquer indivíduo humano que seja. É isso o que eu penso, querido. Estamos caminhando para o final da nossa conversa com o professor Bosco Brito, do Departamento de Filosofia da UERN. E, Bosco, para a gente concluir esse nosso papo, quais os maiores desafios do marxismo hoje? Bom, Lemal, para ser objetivo, ou tentar ser o mais objetivo e o mais breve, o mais claro possível, anotei alguns pontos que eu penso que devem ser destacados
né, para que nós tenhamos um marxismo atualizado, um marxismo criativo e um marxismo que chegue a se efetivar na prática, que é, como dissemos já desde a segunda pergunta, o interesse ou o objetivo maior do marxismo, a ideia principal do marxismo, não é? Como você perguntou pela segunda pergunta. Uma filosofia da praxe. Como é que se consegue isso hoje? Bom, primeiro, Lemuel e queridos ouvintes, participantes, penso eu que uma das principais, vamos dizer, dos principais problemas, das principais questões, dos principais interesses que o marxismo contemporâneo precisa ter, é dar conta, Lemuel, é saber tratar, saber discutir, saber tratar mesmo com as novas tecnologias informáticas, que tendem elas a acabar com o trabalho, né? Não apenas o trabalho no modo de produção capitalista, mas também o trabalho em sentido lato. Essas novas tecnologias, essas tecnologias informáticas, a chamada inteligência artificial, a indústria 4D, elas tendem a acabar com o trabalho. E o trabalho, às vezes, é visto equivocadamente por vários marxistas como um fundamento ontológico da teoria. Eu não vejo que o trabalho seja um fundamento ontológico da teoria, até porque a principal obra do Marx é o Capital, e no livro 3 do Capital, são 3 livros, no terceiro livro do Capital, o livro em que ele trata da produção global capitalista, ele aponta a possibilidade do fim do trabalho por conta do incremento das novas tecnologias. Por que há a necessidade de incremento de novas tecnologias? Exatamente para baratear, é uma contradição que há entre trabalho fixo e trabalho variável, né? Ou melhor, entre capital fixo e capital variável, o mesmo que trabalho morto e trabalho vivo. Que contradição é essa? Aquela que eu já relatei anteriormente. O capitalista ele tem que cada vez mais revolucionar a produção para retirar o trabalhador da esfera da produção, né? E, através da maquinaria, da tecnologia, conseguir trabalho, que é o trabalho morto, sem a necessidade do trabalhador. O que barateia o trabalho, naturalmente, barateia a produção, naturalmente, barateia a produção, e faz o indivíduo cada vez estar buscando trabalho, correndo atrás do trabalho, procurando trabalho e não tendo trabalho. Então, há uma tendência contraditória no capitalismo que pode levar até o próprio colapso do capitalismo, essa tendência de que venha o próprio sistema a acabar com o trabalho. Então, isso é uma coisa importantíssima para o marxismo contemporâneo discutir. Em que ponto nós chegamos com as novas tecnologias, ponto esse que sugere o fim do trabalho. Bom, esse é o primeiro ponto que eu destacaria para uma atualidade, um marxismo renovado. O segundo, né, seria, Lemuel, desmistificar a suposta atualidade teórica das filosofias ditas pós-modernas que propõem o fim da história. Tá? Lemuel, propõe o fim da história, as teorias pós-modernas. O pensamento pós-moderno, as teorias pós-modernas, uma pleiade de pensadores pós-modernos inicia uma discussão desde o século passado, os anos 50, final dos anos 50, mas tem o seu, vamos dizer, o seu ápice com um pensador francês chamado Jean-François Lyotard, que nos anos 80 ele publica um livro que hoje é um clássico, chamado A Condição Pós-Moderna. Nesse livro, o Lyotard diz que, dada a informatização da sociedade, né,
há uma mudança no estatuto do saber das novas sociedades, o que caracteriza as sociedades pós-modernas. Então, através, novamente, desse princípio tecnológico, que são as revoluções informáticas, uma pleiade de autores, aí eu posso citar o Lyotard, mas não só ele, autores anteriores a eles, como Foucault, e posteriores a ele, como Deleuze, Guattari, etc., o Gianni Vattimo, o italiano, né? Entre outros, eles sugerem que a sociedade hoje vive de placas, vive de momentos, vive do presente. Então, não há mais como se discutir possibilidades de, diria, mudanças significativas no processo histórico. Então, dentro da agenda programática de pesquisa do pós-modernismo, não há lugar para a história. Este é mais um equívoco, a meu ver, das teorias contemporâneas, com as quais o marxismo deve se deparar e mostrar os limites de se pensar, por exemplo, a construção de uma nova forma social sem história. Né? É uma contradição in adjecto, ou uma contradição em termos, podemos dizer assim, do que pode se chamar a agenda pós-moderna. Então, esse seria o segundo ponto que eu destacaria como uma das tarefas do marxismo contemporâneo. Ok, Lemuel? Ok? Ok? Tranquilo, amigo. Pois bem, Muito então bem. o terceiro ponto que eu destaco como necessário a ser enfrentado pelo marxismo é o quê? É trazer, Lemuel, para o seio da mesma luta política revolucionária, além da classe proletária, Lemuel, outros segmentos que também sofrem o aviltamento das desigualdades sociais e estruturais da sociedade burguesa. Esses outros segmentos, que não apenas o sujeito histórico tradicional do marxismo, que é o proletariado, mas as pessoas que sofrem, os indivíduos que sofrem o racismo, o sexismo, a misoginia, né? Os países ou as sociedades que sofrem com o imperialismo, com o neocolonialismo, com as mulheres que sofrem com o patriarcalismo, todas essas minorias, esses indivíduos, acho que é papel do marxismo trazê-los de forma solidária, de forma camarada, a mostrar que nós todos estamos do mesmo lado da luta política, de uma luta política que não pode ficar apenas na superfície dos problemas, da superfície das contradições sociais, mas tem que buscar na estrutura mesma da sociedade burguesa a origem desses problemas, a origem desses preconceitos, a origem dessas violências, desses aviltamentos, desses escárnios que se comete contra segmentos minoritários e contra o conjunto da classe trabalhadora, né, em favor dos interesses particularistas, egoístas, né, interesseiros dos, repito, capitalistas proprietários dos meios de produção material. Muito bem. E, por fim, Lemuel, é fundamental para o marxismo contemporâneo saber se posicionar científica e politicamente frente à terrível crise ambiental que atravessa toda a humanidade. Né? Crise ambiental essa provocada pelos desmandos desenvolvimentistas da produção material no modo de produção capitalista, que trata a natureza de forma predatória e que tem agora no bojo da sua formação integral, não só um sistema explorador do trabalho, mas um sistema de produção que, inclusive,
torna periclitante a destruição do próprio planeta. É basicamente isso, Lemuel. Estamos concluindo o nosso papo com o professor Bosco Brito, maravilhoso, muito didático, e eu quero agradecer a todos e a todas que nos acompanharam e que nos acompanham semanalmente. Quero agradecer a Bosco, mas antes de encerrar, eu passo para Bosco fazer as suas considerações finais, meu amigo. Olha, Lemuel, eu quero te agradecer bastante. Foi tem um início de manhã muito feliz de estar contigo e com os teus participantes do teu programa. Fiquei muito satisfeito, muito honrado pelo convite. Pena que aqui a minha máquina, o meu equipamento aqui tem um pequeno pane que eu não consigo mais te ver e nem me ver aqui na tela. Depois eu vou verificar o que é isso. Mas isso, enfim, não termina por não atrapalhar o meu interesse em contribuir com você e com os demais em uma tentativa de mostrar a atualidade e a vitalidade da teoria marxista. Eu reitero os meus agradecimentos e me deixo aqui à disposição para quaisquer novas oportunidades que possam surgir de entabularmos conversas nesse nível. Meu muito obrigado, meu bom dia, de coração. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado, Emanuel. É isso. Obrigado a Bosco e obrigado a você, mais uma vez, por contribuir com o crescimento do nosso canal, do nosso trabalho. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.